Olá, desculpa pessoal, eu tava no meu perfil pessoal. As coisas que as pessoas aprontam quando não entendem de tecnologia. Me desculpem, vou convidar as pessoas para entrarem agora no perfil do Reinventar. Desculpa a bagunça. E agora vamos trazer o João, querido, para aparecer. João, seja bem-vindo. Daí, queridão. Olá, boa Eu noite. aprontando, João, tu viu que eu apronto, Pois né? é, Eu não eu sou, eu estava não no sou perfil criança, mas eu esperando. apronto. Faz parte, né? Boa noite, Desculpa, pessoal que querido. está entrando. Capaz, não tem problema. Eu vou pedir para que tu te apresente, que eu já fiz a propaganda tua, mas eu quero que tu conte para as Obrigado. pessoas essa pessoa querida que tu é aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a equipe do Reinventar, que nós já estamos nesse trabalho, acho que desde o ano passado, né? Conversando, se namorando, Isso. fazendo trocas, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo João, sou formado em pedagogia, tenho pós em psicopedagogia, educação especial inclusiva, trabalho como assessor em algumas escolas, em alguns municípios também, sou mestrando em educação. Atualmente sou coordenador de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e trabalho também com formações de professores também. Então, acho que a princípio é só É isso, só assim, aos poucos. isso. Tá. Tem mais algumas coisas espalhadas por aí. Conforme eu for me lembrando, eu vou compartilhando com vocês. E importante dizer que é um apaixonado pelas infâncias, né, João? Totalmente. E e a gente está muito feliz com a tua presença. A gente tem trazido para as lives assuntos e pessoas para a gente poder pensar a educação neste momento, né? Mas também para a gente poder ver possibilidades de mudança, né? Porque está todo mundo querendo mudar. Então agora é a hora que a gente tem para isso, né, queridão? Então, Mudar para melhor, eu né? A vou. gente espera, né? É, a gente espera, a gente espera. Mas tem muita gente do bem, né, João? Tu deve estar encontrando Temos muitas também pessoas. Temos muita sim. gente querida que quer mudar, que quer fazer o melhor, que ama as crianças, que ama as pessoas. Tem muita gente nesse caminho. Então vamos ver se a gente consegue achar mais, né? Porque tudo que é de bom podia se unir, a gente vai, né? É Obrigada verdade, pela né? É verdade. participação, que tá Eu que grande, tá agradeço pelo feliz, convite. né? Tá bom. Queridão, vou começar. A gente escolheu o tema brincar de quê? Pela seriedade que tem a brincadeira na vida das crianças. E eu digo crianças, e estava fazendo essa minha fala lá antes, né? As crianças que a gente acha que às vezes termina com 6 anos, né? Quando vão para o ensino fundamental. Eu tenho uma briga para que as crianças continuem sendo crianças no primeiro, segundo ano, terceiro ano, que a gente pare de encurtar essa infância, mas que na educação infantil, enfim, nos espaços em que elas possam ser elas e voltar a brincar, que elas não estão mais brincando, né? Eu tenho ficado muito preocupada vendo isso. Então, a primeira pergunta, assim, a primeira provocação para ti qual a importância que tu entende da brincadeira? Pois bem, eu sou um dos, acredito assim que um dos maiores defensores desse brincar dentro das escolas, né? Então eu vou falar um pouquinho dentro das escolas e depois eu vou falar dentro do contexto familiar também, principalmente nesse momento que as crianças estão em casa, né? Nesse momento de Casa. pandemia, onde Uhum. elas estão, né, mais em casa, né? Então, assim, pela parte da escola, né? Eu vou pegar um pouquinho de educação infantil e um pouquinho de ensino fundamental, como tu havia comentado. Tá. Na educação infantil, eu acredito que nós temos muitos documentos, muitas pessoas que batem muito nessa tecla, né, dessa importância desse Uhum. brincar. Nós temos, né, a nossa base que nos frisa o tempo todo, mais de 40 e pouquíssimas vezes, né, de que interações e brincadeiras fazem parte desse currículo, né, desse currículo vivo, desse cotidiano, né. Então, eu sempre procuro, nas formações de professores, tentar levar essa reflexão de que em qual momento que a gente tira desse nosso tempo, dessa nossa rotina, que é acelerada, que é conturbada, para essas crianças poderem brincar.
né? Então, que Exato. espaços são esses? Educação infantil, o que que a gente promove para essas crianças de brincadeiras? Não existe, né, um momento agora eles estão brincando e agora eles estão aprendendo. O brincar, ele está associado, ele está conectado com esse aprender. Enquanto a criança está brincando de comidinha, está brincando de mamãe e papai, está brincando de super-herói, ela está aprendendo algo, né? Então, as crianças, elas têm toda essa potência. E o brincar, ele aguça muito isso, né? Então, eu gosto de frisar muito isso. Qual é o papel de nós, educadores da primeira infância, né? Sobre esse brincar. Sobre esse sair e se brincar. O que que a gente faz para essas crianças de brincar, para elas brincarem, né? Qual o nosso tempo ali, como eu digo, o nosso planejamento de contexto, esse grande planejamento, o que a gente organiza do nosso tempo para essas crianças brincarem. Eu escuto muito, né? Ah, mas João, a gente tem que dar conta daquelas atividades, eles chamam de atividades especializadas, não sei como eles chamam, balé, etc e tal, e aí tá na hora do almoço, aí tá na hora de troca de fraldas, tá na hora de ir embora. Eu sempre digo, né, pessoal, a gente recebe as crianças 7 horas da manhã e as crianças vão embora 7 horas da noite, elas permanecem, às vezes, uma jornada de 12 horas, né? Essas 12 horas Gente. é uma linha de produção onde elas têm que estarem o tempo todo produzindo, sai de uma caixinha, vai para outra, sai de outra caixinha e vai para outra. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é organizar esse tempo, né? Qual o tempo que a gente tem de promoção para essas crianças brincarem, né? O que que eu estou promovendo? Qual forma que eu estou acolhendo essas crianças naquele espaço? Né? A entrada da escola, a entrada é o principal. Eu acho que o brincar na entrada já é, né, já deveria de ser uma marca das escolas, né? De que forma que eu estou recebendo aquela criança, né? Qual é a minha postura que eu estou recebendo aquelas crianças? O Altino traz isso no livro dele, né, das minúcias do cotidiano. As professoras acesas, né, e as professoras acesas e as professoras apagadas, né? E a gente sempre percebe que, infelizmente, às vezes em alguns espaços a gente encontra essas professoras apagadas, que as crianças estão brincando ali, elas não estão vendo aquele momento que é tão significativo para as crianças, né? Ou estão promovendo o brincar pobre. E eu sempre costumo dizer isso, esse brincar pobre, pessoal, não, é um brincar onde tu não explora a riqueza disso das crianças, não explora aquela riqueza onde as crianças vão te trazer coisas, né? E o brincar rico é aquele onde tu senta com as crianças, tu observa elas, tu brinca com elas, tu entra nessa brincadeira. Porque criança é corpo, né? É gesto, é movimento, e as crianças têm toda essa vontade de brincar, não permanecer sentadas o tempo todo como se fossem robôs. Né? Bem, as melhores propagandas de televisão existem isso, as crianças não são seres engessados, né? Então a gente precisa promover essa importância desse brincar, a gente precisa resgatar isso, né? E falando um pouquinho, para não me estender, porque eu sei que o nosso tempo é curto, né? Mas no fundamental também, eu já visitei escolas fundamental, já fiz estágio no ensino fundamental e eu vejo o quanto que esse brincar, ele é precário no ensino fundamental, né? E às vezes às vezes a gente escuta de profissionais, vocês já brincaram que tinham que brincar na educação infantil, agora vocês chegaram no fundamental, é hora de aprender. É todo mundo, um sentadinho, né, atrás do outro ali naquelas classes, e é o silêncio, e é dar conta de copiar aquela matéria, e é a criança querendo falar e tem que ficar em silêncio, senão vai ser anotado o nome, vai ficar sem recreio. Enfim, é toda uma tortura psicológica na saúde mental daquela criança, né, daquelas crianças. E aí elas têm aquele tempo, que é 15 minutos ou 20, enfim, do recreio, onde abre, como eu digo, abre a porteira e eles saem, vão para o semiaberto, né? E aí eles correm, pulam, fazem, enfim, extravasam, afloram toda aquela energia que está presa ali, que permaneceu presa ali naquele momento ali, e aí eles têm que dar conta disso tudo, né? Com 7 anos, 8, enfim, dar conta de tomar água, comer o seu lanche, fazer tudo aquilo, brincar ainda e voltar para dentro da sala. E essa volta é o que nos preocupa, né? Porque eles têm que voltar em silêncio, né? Como se fosse assim não sei, como se fosse uma coisa assim pior, assim, que a criança não pode falar. E essa volta é muito triste também. Eles voltaram a 1000, né? Isso a gente escuta muito. Então, esse brincar, ele deveria de estar vivo dentro do ensino fundamental também, né? Porque é importante para eles. A gente pode inventar jogos, a gente pode inventar, enfim, tantas e tantas possibilidades para eles brincarem, né? Enquanto eles estão aprendendo, né? Então, eu acho que isso também, às vezes, acontece um preconceito, né, de muitos profissionais de acharem que o brincar é somente na educação infantil, que os maiores não precisam brincar, que eles não precisam terem esses momentos de brincadeira. E isso vai podando, né, vai diminuindo essa infância das crianças e vai tornando eles mini adultos, né? A gente vai pulando todas essas etapas e depois que eles chegarem lá na vida adulta,
né, vai ter diversas consequências, vai ter diversos Uhum. impactos, né? Porque tudo que a gente promove, seja na primeira infância, seja ali no fundamental, ele vai repercutir lá na vida adulta daquela criança, né? Ou Verdade. positivamente ou negativamente, né? Então é importante a gente valorizar esse brincar, a gente promover espaços brincantes, né? E não, a gente não precisa como de muitas coisas, de muitos materiais caros, de, né, qualquer Uhum. material simples a gente pode organizar e promover brincadeiras, né? Promover a matemática é algo que as crianças podem ter experiências, né, com diversos elementos, com diversos recursos, ao invés da gente colocar as crianças sentadas, e isso também respinga, né, vem da educação infantil também, onde elas ficam sentadas. Agora é o projeto matemática, né? Então vamos É. sentar e vamos colar a bolinha, número 1, vamos colar várias bolinhas de papel crepom, o número 1 da Mônica. Nada contra a Mônica, mas por favor, isso não é experiência, né? Jorge La Rosa Uhum. nos traz isso, né? Que experiência que nos perpassa, é o que nos toca, é o que nos move, né? E as crianças precisam dessa experiência, né? Elas precisam ter esse contato com essa experiência. E o que às vezes acaba acontecendo é que a gente promove, né? Folhas e folhas e folhas, papéis, digamos, um monte, e as crianças não têm significado para elas, e elas não estão aprendendo, né? Aquilo, elas estão fazendo apenas aquilo por fazer, elas estão memorizando também, né? Então, é importante a gente refletir essa importância desse brincar, né? Esse brincar como um suporte de aprendizagem, né? Como um alicerce para as crianças poderem aprender. A gente devia, em vez de o ensino fundamental contagiar a educação infantil com folhas e papéis, a educação infantil deveria invadir o ensino fundamental com as brincadeiras e experiências. Eu acho que elas seriam tão mais felizes, né, João? E, Exatamente, e, exatamente. e E eu as sempre costumo dizer, né, que a gente acaba tão podando essas crianças, tão colocando elas em um meio adulto como se isso fosse, né, fosse algo muito importante, elas terem que fazer essas atividades especializadas, elas terem que aprender inglês, espanhol, todas as línguas possíveis, né, e elas não aprendem a ser crianças, elas não aprendem a subir uma árvore, elas não aprendem a socializar, elas não aprendem a amarrar é, o um tênis. calçado. Então, isso é muito Uhum. preocupante para a gente, né? O É, que nós estamos fazendo com a infância, né? É muito importante a gente refletir o que eu estou fazendo com a infância, o que eu estou promovendo para as crianças nesse momento, né? O que seres eu quero formar, né? Seres independentes ou seres dependentes, né? Então, é muito importante a gente refletir com isso, né? Refletir esse paradigma, né? Do que eu quero. Né? A gente sabe que também temos profissionais que são incríveis, temos profissionais do ensino fundamental sim, que têm esse sim, olhar, né? Temos escolas que sim. têm esse olhar Aham, de respeito pelo brincar, né? Que valorizam isso, mas ao mesmo tempo nós encontramos profissionais que aprisionam as crianças, né? Como eu é, digo, que colocam elas dentro de um presídio e trancafeiam elas ali. E o que às vezes acaba acontecendo? Né? Tráfico de brinquedos, tráfico de lápis, aí eles vão, eles fazem, eles cochicham, eles fazem diversas coisas ali, escondidos, né? Porque se torna algo é, proibido, porque aquele claro. educador está cortando, está podando, né, essa liberdade das crianças. A gente vai e fala ali, né, a base, interações e brincadeiras. Ok, as crianças têm que interagirem, têm que conversarem. Só que aí é no momento que o educador quer, né? Como assim, se a base, se eu estou lendo, estudando, dizendo que tem interações e brincadeiras, e aí no momento que as crianças estão conversando, eu tenho que pedir que todas permaneçam quietas, que elas não possam falar. Então, da onde que eu estou, né, seguindo a risca esse documento, né? Da onde que eu É, estou valorizando esse documento, né? Como eu digo, é, a gente está lendo, mas aquilo, a gente está refletindo sobre aquele documento ou a gente só está lendo porque tem que ler e na prática a gente faz totalmente o oposto, né? Então é importante a gente ter esse, né, esse equilíbrio, colocar isso na balança e ver o que vai ser significativo para aquelas crianças e o que não vai ser significativo, né? Como eu digo, às vezes a gente, é prático, sempre foi assim, eu sempre vou fazer porque sempre deu certo. Mas será que, né, já não está na hora da gente, né, se isso reinventar? Né? Hoje isso nós estamos aí, num momento que nós estamos nos reinventando, né? Então é um momento é importante da verdade. gente poder se reinventar com as nossas crianças, né? Escutar elas, né? A gente fala,
mas e a gente fala tanto sobre protagonismo das Protagonista. crianças, né? A gente fala tanto sobre essa autonomia, esse protagonismo. O professor não vai perder o papel dele, né, de professor, de educador, se ele promover esse protagonismo para as crianças, né? E o protagonismo Verdade. realmente é eu sentar, é eu escutar as crianças, é eu saber o que elas gostam, o que elas não gostam, é eu poder entender que esse brincar ele vai ser fundamental para essas crianças. Mas o que eu posso vir a fazer nesse brincar? Eu não tenho. Eu escuto muito isso nas formações também. Mas eu não tenho. A minha sala é muito pequena, a minha escola é pequena, eu não tenho espaço para brincar. Pessoal, quando a gente realmente quer, a gente consegue dar um jeito, né? Dentro da nossa sala, promover espaços que eles possam vir a brincar, né? Tirar um pouquinho desse olhar que a gente tem sobre, enfim, que tem que ter mesa, classe, cadeiras, esse olhar escolarizante, promover e colocar essas mesas para o canto e deixar um espaço amplo para as crianças poderem brincar. Levar materiais que elas possam construir, que elas possam brincar. Mas para isso eu tenho que ter um olhar, né, que é como a Carla Rinaldi nos traz, né, que é essa pedagogia da escuta, esse olhar do afeto para as crianças, né, eu saber o que elas gostam, eu conhecer a cultura das minhas crianças, né, eu trabalhar a partir do interesse delas, a partir daquilo que elas estão me trazendo. E sempre com respeito, né, eu não posso impor também somente a minha vontade não pode sobressair o tempo todo, porque senão fica aquela troca de flechas, né, e isso é muito Uhum. prejudicial para o nosso trabalho com as crianças, né. Nossa, nossa. E eu penso assim, né, João? Eu não, várias pessoas, né, a gente está pensando juntos assim, este momento, que é um momento tão único da pandemia, do isolamento, de que a gente está longe das crianças, se a gente conseguir, neste momento, parar para pensar e redirecionar como eu imagino uma escola, como eu vejo as crianças brincando, como é que eu vejo as crianças aprendendo. É tão sério a brincadeira. A brincadeira acho que é o momento mais sério em que mais cognição está sendo envolvida, porque elas se concentram de uma forma nas brincadeiras que chega a dar gosto de ver, né? É a coisa mais linda. Exato. E eu vou te Isso, cutucar, falar um pouquinho claro. sobre o brincar heurístico, que é algo que tá tu espalhando pelo país, né? Tu não para quieto, tu tá lá falando sobre isso, né? Não precisa falar tanto, mas a gente só para dar uma ideia, porque algumas pessoas não têm noção sobre o que é esse brincar heurístico. Conta um pouquinho pra gente. Claro, compartilho com você sim. Assim, ó, eu sempre gosto de frisar bem isso, tá? Temos uma grande diferença sobre o brincar heurístico, que é, né, com os materiais não estruturados, né, que são madeiras, pinhas, enfim, materiais não estruturados, caixas, enfim, tá? Com as sucatas, tá? Tem uma grande diferença. Eu pegar e simplesmente colocar uma caixa, tombar, como a Lidiane Loyola fala, né? Que às vezes os professores passam o ano todo tombando as coisas, que é pegar um monte de sucatas sem organização Jogar. nenhuma e jogar no chão e dizer para as crianças, se virem que, ó, é de vocês, né? E tem toda uma diferença. O brincar heurístico, né? Ele vem da palavra grega euresca, que é a possibilidade da criança poder fazer a descoberta por si só, né? De pegar aquele material, fazer construções, poder fazer pesquisas que a gente costuma chamar, né? Fazer essas construções, né? Então tem uma grande diferença, né? Então exige do educador toda uma sensibilidade, como a gente havia falado anteriormente, né? Sobre a pedagogia da escuta, né? Sobre um olhar Uhum. atento de organizar aqueles materiais, organizar o grupo de crianças que eu vou receber, que eu vou organizar. Então é todo um momento que vai exigir do adulto também, né? Como a gente já havia comentado, desculpa, sobre o protagonismo do professor, né? Ele vai ser Uhum. protagonista, sim, ele vai vai organizar aquele espaço para receber as crianças. Ele vai pensar na estética dos materiais, que é muito importante isso, né? Essa Uhum. estética de qual forma que eu vou receber as crianças. Eu ainda brinco, a gente tem que ser sexy, né? A gente tem que seduzir as crianças, a gente tem que seduzir aquele espaço para receber aquelas crianças. Então, o educador ele vai organizar aquele espaço, ele vai ver se os materiais estão de acordo, né? Nós temos, enfim, eu brinco também, né, gente? As modalidades, né? Tem a primeira que é o cesto dos tesouros, que é um olhar voltado para os bebês, aqueles que não caminham ainda, né? Que é um cesto onde contém, enfim, esses materiais não estruturados que vão chamar a atenção. Eu posso colocar dentro desse cesto dos tesouros, né? Frutas, legumes, mas eu vou cuidar dessa manutenção, né? Posso colocar latas de leite, enfim.
né, eu vou organizar, vou colocar naquele cesto e vou, né, disponibilizar para aqueles bebês brincarem. Né? Mas é um momento que eu vou organizar da minha rotina, né, do meu planejamento para atender aquele grupo. Então não é, não temos o que fazer, os bebês estão agitados, enfim, né? Vamos jogar o brincar heurístico agora, né? Não. Eu vou organizar, né? Vai ser um momento onde pode ser após o almoço, pode ser após uma troca de fraldas, né? Que eles estiverem, enfim, relax ali naquele momento. Eu vou organizar aquele espaço, vou levar eles até aquele espaço, pode ser a minha sala. Enfim, é recomendável que seja um ambiente tranquilo para receber essas crianças. Então, a partir dali, eu organizando, né? Eles vão estar em aquele cesto, eles vão fazer as pesquisas deles, que a gente costuma dizer, eles vão brincar com aqueles materiais que contém ali no cesto, né? Então, o que é importante também, que eu sempre friso muito, pode vir a acontecer eu preparar um cesto com diversos elementos, né? Como a gente fala, são materiais não estruturados. Quanto menos plástico, melhor, tá? Não é Melhor. recomendável colocar aqueles brinquedos de plástico, chocalhos, enfim, por aí se vai. Se pode vir a acontecer deles pegarem e simplesmente tirarem todos aqueles materiais que estão dentro do cesto e quererem entrar dentro do cesto e ficar brincando no cesto. Já presenciei essa cena. É lindo, é muito bacana. Não estou, enfim, não vai com... não é contra o brincar heurístico, não. Isso faz parte, né? Nós temos o tapete também, que é a modalidade para os maiores, né? Tapete onde é recomendável que tenha um tapete para cada criança, onde vai conter os mesmos objetos que estiverem em um tapete, vou ofertar para outra criança os mesmos, enfim, objetos que vão estar naquele tapete. Então, é recomendável que aquele tapete tenha um espaço para a criança poder sentar, poder fazer as pesquisas delas, poder fazer a construção ali, brincar, interagir. Beleza, temos a mesa, né? A mesa, bandeja de experimentação, enfim, onde o nome mesmo já diz, né? Experimentação. Essa é para os maiores também, né? Então, ali vai estar disponíveis os materiais que as crianças vão fazer as pesquisas. E aí entra o que eu havia comentado para vocês anteriormente, né? O que eu observo muito é que quando a gente promove, né, uma bandeja de experimentação, uma mesa de experimentação, né, com os materiais ali, folhas, gravetos, ou até mesmo massinha de modelar comestível, pedras, enfim, eles já estão trabalhando ali o raciocínio lógico matemático, né? Porque eles já estão trabalhando ali a classificação. Eles estão ali, 5 pedrinhas para mim, 5 para ti. Eles vão brincar de restaurante, eles vão brincar de médico. Enfim, eles vão brincar do cotidiano deles, né? E ali a matemática vai estar viva, né? Ali a matemática vai estar gritante para eles, porque eles vão trabalhar toda essa questão de quantidade, eles vão trabalhar, enfim, a relação, eles vão trabalhar a interação. Então, a mesa de experimentação, a bandeja de experimentação, enfim, também é uma proposta que eu possa estar trabalhando a matemática com eles, que eu possa estar trabalhando, enfim, toda uma exploração, né? Sem eu precisar me agarrar nos projetos de 30 dias, 15 dias. Então, o brincar heurístico, ele traz toda essa possibilidade, né? E a gente pensa, às vezes, mas eu preciso comprar materiais tal e tal para promover o brincar heurístico. São materiais, pessoal, que nós temos em casa. Colheres de pau, pinhas que a gente pode resgatar da natureza, mas é importante a gente ter esse olhar de manutenção, de lixar aquelas pinhas porque elas vão vir ásperas, de cuidar, toquinhos de madeira, eu posso pedir, enfim, serrar aqueles toquinhos de madeira, lixar, promover para as crianças, né? Colheres, potes, como eu falei para vocês, caixas de ovos fazem parte também, cuias também, né? Cuias fazem parte também. Então, são materiais que a gente tem no nosso cotidiano, né? São materiais que a gente tem em casa. Então, a gente pode promover, a gente pode organizar esses materiais e trazer para dentro da sala, organizar esses momentos. Mas, para isso, vai exigir de mim, enquanto adulto, né? Adulto referência daquele grupo de crianças, uma organização, né? Eu vou organizar aqueles materiais, eu vou pensar nesses materiais, né? Para poder possibilitar, ofertar esse brincar. E isso é tão bacana, principalmente nesses momentos de pandemia, né? Que as crianças estão em casa. É uma sugestão bacana que a gente pode ofertar para os pais também, né? Que a gente pode ofertar. Os pais têm em casa esses materiais. E esse retorno que os pais dão antes, antes pandemia, que eles traziam pra gente, o fulaninho, né, abre o armário e coloca as panelas tudo para baixo, pega colheres e brinca e faz toda aquela bagunça boa, né? Como é bacana a gente escutar isso dos pais, né? De saber que as crianças aquela experiência está fazendo sentido para eles, né? Está sendo significativo para as crianças. Então a gente pode pensar, né, em promover, ao invés da gente pensar em pandemia, a gente mandar para as casas folhinhas de vogais, de números e etc e tal, para as crianças fazerem, né? Então são possibilidades
que a gente possa vir a fazer. Digamos, nossa escola não tem esses materiais, vamos se juntar com os pais, né? Vamos tornar os pais parceiros, né? Claro. E pedir esses materiais para os pais, né? Porque os pais fazem parte da escola, né? Também. É uma Isso, comunidade isso. aberta, né? Como a gente fala, é uma gestão democrática. A família deve estar dentro da escola, deve estar participante da escola. Então, vamos convidar a família para vir, para participar, para conversar com a gente, para bater um papo, para fazer uma troca. Isso é muito importante, isso é muito rico para o nosso trabalho e para as crianças, né? Então, o brincar heurístico eu gosto muito, né? Quem me conhece sabe. É, é Então, fã. sou fã, ele traz toda essa possibilidade, né? Ele é uma abordagem, enfim, que a Elinor Goldschmidt e a Sonia Jackson trouxeram pra gente, né? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, então elas fizeram todos esses estudos, essa pesquisa sobre a importância desse material não estruturado, né? Sobre o quanto que isso ajuda no desenvolvimento das crianças, ajuda nas conexões neurais, enfim, cerebrais daquelas crianças, daqueles bebês, né? Daquelas crianças bem pequenas. Então, é muito importante, né? Quem não conhece essa abordagem, recomendo vocês estudem, pesquisem sobre isso. Isso vai É. ser muito, é muito rico para o nosso trabalho, isso é muito rico para o nosso cotidiano também, da gente pensar que não precisamos estar agarrados em brinquedos mais caros, em tablets, trazendo a É. tecnologia o tempo todo para dentro, né, dos nossos espaços. Tecnologia é bom, pessoal, claro, não estou fazendo uma crítica, mas dosado, né, que a gente possa trazer outras propostas para as crianças, mas isso traz uma importância de que sim, de que as crianças de que elas vão aprender com esses materiais não estruturados, que isso vai trazer uma potência, né? Vão ser materiais potencializadores para o desenvolvimento das crianças, para a interação delas também. A gente percebe que o Uhum. quanto que elas interagem, o quanto que elas brincam com isso, né? E o quanto também que elas trazem isso de casa para dentro da escola, né? Quantas crianças não trazem para nós uma pedra, né? E se a gente pegar e tiver esse olhar sensível, né, de pegar aquela pedra que a criança trouxe, ou uma tampinha, ou enfim, outro objeto que for, né, e a gente colocar nesse momento, quando a gente for fazer a sessão do brincar heurístico, né, as sessões do brincar heurístico, a criança vai olhar, nossa, aquela pedra é minha, né? Bah, aquela pedra é minha, Uhum. que bacana, né? A prof lembrou, a prof teve sensibilidade, o prof teve esse olhar atento, né? Então é importante isso. A gente tornar esses materiais nossos aliados, né? Tem uma live Sim. anterior que a gente estava conversando a respeito disso, desses materiais, né? E o quanto que às vezes a gente pensa, vou comprar um robô para as crianças, um exemplo, né? Vou comprar um robô e aí aquele robô vai vir com vem com aquela caixa, a criança brinca 5 minutos com aquele robô, deixa aquele robô de lado e Claro. entra para dentro daquela caixa e cria um avião, cria, enfim, diversas coisas, ou aquele rolinho do papel higiênico, né? Ou do papel toalha, a criança faz um binóculo, enfim, tantas e tantas possibilidades, né? São materiais que vão promover para as crianças diversas possibilidades de criação, né, de interação, vai ajudar muito o desenvolvimento das crianças, né? Então a gente não precisa se preocupar o tempo todo com materiais, com brinquedos caros, com aula disso, aula daquilo, atividade isso, atividade aquilo. Esse brincar ele vai promover muita riqueza para as crianças, né? E esse brincar heurístico ele traz também, eu acho que eu tô falando até demais, se você estiver falando demais, tu me fala, tá? Esse brincar Mas fica heurístico ele tranquilo, traz porque nós também, dois gostamos de falar. a Então é gente um gosta de problema, falar, nós né? dois juntos. E esse brincar heurístico, ele traz, como eu digo, uma defesa de que sim, de que os bebês, eles são capazes, né? De que eles são É, seres são potentes, de que potentes. eles são criativos, né? E a gente, às vezes, tem esse costume muito, e isso vem de questão familiar também, ou até mesmo de alguns profissionais, de que os bebês, eles não sabem o que estão fazendo, de que eles não são seres, enfim, que vão para a escola ali somente para ficar deitados ou assistir, né, o Baby Shark, assistir televisão e não produzirem nada, né? Então esse brincar heurístico ele quebra, né? Ele faz essa É, quebra, né, de mostrar que sim, de que os bebês conseguem fazer, de que eles vão interagir, de que eles estão aprendendo, de que eles são mais do que apenas ficar deitados em bebê conforto assistindo, né, televisão, esperando o horário do almoço. Não, eles são seres potentes, né? Então tudo isso traz essa riqueza, essa força, né, para mostrar que sim, que os bebês eles aprendem, que eles sabem o que estão fazendo, né, que a gente é, precisa valorizar esse brincar com eles, né, a gente precisa valorizar essa primeira infância, né, então o brincar heurístico, mais ou menos é isso, né, tem muito mais, mas é. enfim, né, Tem não muito dá mais, tempo. mas é muito. Sabe, João, que eu falo, eu conto sempre que esse ano faz 33 anos que eu sou prof.
Eu comecei no berçário de uma escola infantil. E o brincar heurístico é uma coisa que eu aprendi fazem 2 anos. Então, assim, quando eu descobri o brincar heurístico, eu fiquei encantada. Acho todos eles legais, mas a potência dos bebês foi o que me mobilizou, né? Então, nossa, que bom que tu falaste isso, porque ele traz, a gente tem uma ideia de que porque bebê não fala, ele não está aprendendo, como se fossem coisas relacionadas, né? Ele fala Exato, muito com os olhos, ele fala muito com exato. o corpo, e Que entra no. sem linguagens, né? Que a gente não É é isso somente, aí. né, a linguagem falada, né? Ele usa, né? Ele se comunica através do corpo, através do gesto. E a Elinor traz isso também, essa abordagem, né? Sobre o educador, né? O educador é referência, né? Ter esse olhar É, atento, né? Estar observando as crianças. Mas para isso tem que estar conectado, né? Eu tenho que estar, é. enfim, atento com aquela criança, né? Eu sempre brinco e eu repito sempre isso, né? Não é o momento que a gente está promovendo um brincar, seja o brincar heurístico, seja outro momento de brincar, que eu vou simplesmente virar minhas costas e colocar o, né, ligar pro meu marido para ele avisar se o frango tá pronto, né? Ou se Ou descongelou tal preencher a coisa, agenda, ou né? preencher a Às vezes, agenda, ou olhar a revistinha é, do avô, ou estar, né, é, de costa para aquelas crianças, né? Então é importante eu é, estar atento, né? Eu estar ali atento, com as crianças, realmente com as observando crianças. elas, anotando, né? Tendo um Verdade. caderno ali de registros, né? Isso é muito importante, É, né? E a gente vai muito acompanhando importante. toda essa evolução dos bebês, das crianças também. Mas para isso tem que estar com o meu olhar atento, né? Então é muito Atento. importante isso, né? João, eu vou Oi, ler. As pessoas estão participando e tal. Eu vou ler coisa algumas boa, coisa coisas boa. que elas escreveram, coisa mais querida, tá? A Débora Cavalli falou assim que o brincar é uma quebra de paradigma para os profissionais da educação, para os pais e para a sociedade. Porque olhar o brincar com esse olhar que tu estás trazendo é realmente olhar diferente para o brincar, né? A Lisa Costa escreveu assim: o brincar é uma linguagem que expressa, que pulsa sem finalidade de aprendizagem. Quanto mais livre, sem a obrigação de aprender algo da iniciativa da criança, mais criativas e mais criadoras elas ficam. E Exato. A Bruna Rec Padilha, que é uma parceirona nossa também, escreveu assim: quando a família entende a proposta, ela vira uma super parceira, pois ela percebe a forma como seu filho vai se desenvolver. O diálogo entre a família e a escola é primordial. Então, tá todo mundo concordando contigo. Olha que lindo, Que ó, bom, que bom, que que bom. bom, né? Mas isso que a Bruna traz por último ali, né, essa questão sobre tornar a família parceira, né? Agora, nesse momento que a gente está passando, né, da pandemia, que a maior parte das famílias estão com os seus filhos, estão em casa, enfim, né? Ou algumas famílias Uhum, perderam emprego, ou enfim, né, a gente sabe, né, que dependendo, enfim, do enfim, contexto é, social que eles estão, né? Como é importante a escola acolher, né, abrigar essa família, né, dar colo para esses adultos também, né? Não é somente as crianças que precisam de uhum, colo, né? Os verdade. adultos, as famílias Aham, precisam desse colo, dessa escuta, né? E é tão importante como a gente está trazendo essa questão do brincar, né? De qual forma, né, eu possa pensar em trazer, levar esse brincar para dentro das casas, né? Sem ser evasivo, sem ser, enfim, imposto, sem ser uhum. uma obrigação que as famílias vão se sentir Isso aí. acuadas, né? O primeiro ponto principal é eu escutar essas famílias, né? É eu promover um encontro virtual que for com essas famílias, é eu deixar essa liberdade, é eu frisar bem, né, que eles têm essa liberdade de me chamarem no privado para conversar ou no grande grupo, porque a gente sabe que tem famílias que não se sentem, né, à vontade para chamar, para falar no grande grupo e chamam no privado ou preferem ligar, mas é eu acolher essa família primeiro, né, e pensar o que eu vou Sim. promover para aquelas crianças. Quem sabe eu vou promover, enfim, né, oportunidades brincantes, oportunidades que essas crianças possam brincar com as famílias, né, possam estar conectados com essa família, que as famílias possam conhecer elas também. A quarentena tem todo esse lado negativo, mas trouxe um lado positivo também, onde as Sim. famílias estão conhecendo essas crianças, né? A pandemia, ela está trazendo Uhum. isso das famílias, né? As famílias passarem, se dedicarem um tempinho a mais com aquelas crianças, né? E não é somente, volto a dizer, sou sim contra essa escolarização, essa coisa obrigado, onde eu tenho que jogar folhinhas e Uhum. folhinhas para as casas, né? Sem conhecer a realidade daquela família,
sem saber o que aquelas crianças estão passando, ou até mesmo o que aquela família está passando, né? Então É verdade. eu vou acolher aquela família, né? Vou escutar e vou pensar, poxa, mas quem sabe brincadeira tal vai promover, né? Eu possa pensar em uma brincadeira, possa pensar, né, um filme que eles possam assistir juntos, um brinquedo que eles possam vir a construir, que esteja dentro, enfim, do orçamento das famílias, porque eu gosto de Claro. frisar muito isso, a gente tem que pensar em todas as classes sociais, não É, somente nas classes, enfim, médias e altas, né? Mas a gente tem que isso pensar sim aí. na classe baixa, né? O que está acontecendo com essas crianças em questão de vulnerabilidade? Elas têm acesso à internet, elas têm acesso a essas superatividades que às vezes são impostas, né? E aquela família não está precisando de um socorro ou de um alimento, então a gente precisa repensar muito quanto eu, né, escola, o que eu posso vir a fazer para promover isso para essas crianças, né? É muito importante isso, é eu ter essa empatia, né, ter essa conexão de me colocar no lugar do outro. Eu não posso pensar É. somente em folhinha, em folhinha, em folhinha, em 200, sei lá se é 200 dias letivos, eu acho que acredito que é 200, né? 200 dias letivos, que eu tenho que pensar que o meu salário tem que estar em dia, que eu tenho que promover folhinha, 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 e eu vou e quebro totalmente, corto totalmente o que a base nos traz, interações e brincadeiras, Uhum, né? E as famílias não uhum. têm esse cunho, esse olhar pedagógico que nós temos. Ah, mas a Não. mãe é professora, mas dentro daquele espaço ela é mãe. Né? É. Dentro de casa ela é mãe, ela não é professora, né? Então é importante eu repensar nisso, em pensar em promover brincadeiras. Temos tantas e tantas brincadeiras que às vezes não precisam de nada, somente do corpo ali, da É, atenção, né? Ao invés de eu estar preocupado com folhinha, em gastar com xerox e ter que tirar registros, né? Então a gente precisa, isso que a Bruna trouxe é muito importante, é acolher essa família e pensar, né, em uma acolhida brincante, pensar em uma escuta com essa família e com essas crianças. Porque se realmente, né, as crianças não... Se aquela família não estiver bem, né, as crianças não vão estar bem também, né? não vão. Então é importante eu pensar nisso, né? E não apenas impor, jogar coisas. É parar um pouco e escutar aquela família, escutar aquela criança. As famílias precisam serem ouvidas, né? E é o Sem nosso ouvido. papel enquanto, enfim, né? Enquanto escola, acolher essas famílias, escutar essas famílias e pensar em possibilidades importantes, né? Pensar em possibilidades que sejam importantes. Mas, enfim, a gente sabe ali, a colega está colocando, né, que o registro é uma exigência legal, realmente, né? Mas a forma que a gente vai organizar isso é importante a gente discutir, né? Temos que ter fotos, tem que ter comprovação. Sei que tem, pessoal. Temos órgãos atrás de nós, né? Enfim, né? Que cobram a gente, né? Mas a gente vai buscando meios que não se tornem, né? Que Isso, afetem a saúde isso. mental dessas crianças, né? A gente sempre tem que pensar nisso, na saúde mental dessas crianças, dessas famílias que está sendo abalado, né? Então que a gente possa É, promover brincadeiras, né? Possa promover esse é. contato com o brincar, né? Eu vejo, né, João, indo de encontro à tua fala, que a preocupação com os registros, ela é muito uma preocupação com o que as famílias cobram das escolas, porque as famílias, elas não têm obrigação de conhecer a base. Quem informa as famílias sobre a base somos nós. Então, eu acho assim, a gente não tem que se sentir cobrado pelas famílias, a gente tem que trabalhar com as famílias sobre o que é prioridade. Eu falo, quando tu fala de brincadeira, eu vejo assim da dificuldade, né? Porque no meu tempo, João, os pais não brincavam com a gente. Não havia brincadeira com a gente, né? A gente era em um monte de filho e o mais velho brincava com o menor e a gente ia aprendendo com os irmãos e também a gente ia para a rua e brincava com os amigos, enfim. Mas e essas pessoas que não brincar, que não tiveram pais que brincaram, também têm dificuldade de brincar com seus filhos, né? Então, eu vejo que tem um resgate de cultura, de brincar, né, com o seu filho, porque a gente diz assim, ah, pai, você tem que brincar com o seu filho em casa. Às vezes ele não tem referência, zero a referência. Então, Exato. o que tu tá falando, assim, é uma coisa muito legal. Seria um tempo da gente poder estar sentando com essas famílias e pensando que brincadeiras a gente pode promover. Não, faça.
construa com seu filho, não sei o quê. Não como atividade, mas como uma proposta, Uhum. né? Exato, E, exato. e tu sabe, João, que quando eu trabalho com formação de professores, eu sinto a dificuldade, inclusive nos professores. Porque de que você brincou hoje com as crianças? Os professores não brincam. Às vezes eles ficam esperando que as crianças brinquem sozinhas. E sim, há que se brincar sozinha também. Não tem que ser tudo direcionado. Mas hoje eu podia trazer uma roda cantar. Amanhã eu posso brincar de escravos de Jó. Eu posso trazer brincadeiras que auxiliem essa criança a ampliar seu repertório cultural numa ideia assim, né? Para que essa criança possa desenvolver organizações de brincar, de possibilidades de brincadeira. E aí eu venho te provocar com mais uma perguntinha, né? Claro, pode perguntar. Como a gente pode promover uma brincadeira que inclua, João, uma brincadeira inclusiva e que essa Uhum, brincadeira aproxime diferentes uhum. culturas, diferentes possibilidades, diferentes histórias e diferentes condições? Como a gente pode fazer da brincadeira? A gente já viu que ela tem força. Eu concordo contigo assim, ó, tudo que está dizendo, meu coração diz que sim. Que ela tem força, que ela tem possibilidade, ela deve acontecer. Mas como fazer com que ela abarque mais, né, a questão cultural, das diferenças e das possibilidades? O que tu acha? Eu já inicio, né, essa pergunta, né, dando essa resposta, dizendo que Malaguzzi, né, sempre nos diz, né, que cada criança que chega até nós é um ponto de interrogação, né? É muito importante a gente ter, né, esse viés, né, de ter essa ciência de que cada criança que chega até nós é um ponto de interrogação, sim, é onde a gente tem que, né, enfim, esmiuçar aquele ponto de interrogação e de qual forma, né? Conhecer a cultura daquela criança, saber que nós trabalhamos com a diversidade, que nós vamos receber crianças de etnias, né, de diversas etnias, de diversas culturas, né, crianças de outros estados, de outras cidades, até de outro país também a gente possa vir a receber, né. O primeiro ponto é esse educador estar aberto, né, dar a vez e a Uhum. voz para aquela criança, conhecer aquela criança. E de qual forma que eu vou conhecer aquela criança, né? É sentando com ela, é escutando, é conhecendo. E não é somente naquela rodinha inicial que é Não. feita na segunda-feira, não. É no dia a dia, é em diversos momentos, né, que eu vou conhecer aquela criança, né? Conhecendo aquela criança, eu vou começar, né, vou ter esse olhar de pensar naquilo que ela gosta e vou trabalhar com ela, né? Essa questão da inclusão, né, que tu traz é muito importante também frisar, né? E isso vem desde a educação infantil até, enfim, aos maiores, né? O que me entristece muito, né, é quando a gente escuta, eu tenho, um exemplo, tá, pessoal? Tenho 25 alunos e mais um de inclusão. Pera aí, minha querida, meu querido, enfim. Tu já está automaticamente excluindo aquela criança, Incluindo. né? Tenho 25 e mais um. Ou outro fato que me incomoda muito também. Ah, lá vem o fulaninho Down. Lá vem... Peraí, ele tem nome? O nome dele não é Down. Ele tem nome, né? Então, como é que esses rótulos, né? Essa exclusão que acaba acontecendo, né? Então, é muito importante eu ter esse cuidado, né? E de qual forma que eu vou incluir aquela criança? Eu vou conhecer, enfim, o laudo dela, ou até às vezes acontece de recebermos uma criança que não tem laudo, que a família às vezes não aceita isso, enfim, é um trabalho que a gente vai, é um trabalho de formiguinha que eu vou ter com aquela É. família, enfim, né? Ali já são outra ossada, digamos assim, né? Mas de qual forma que eu É. vou incluir aquela criança? Eu vou respeitar aquela criança, né? A gente sabe, talvez aquela criança, naquele momento, né? Eu estou promovendo uma brincadeira e ela não quer e ela ficou ali no canto ali. Eu não vou forçar a criança a vir brincar comigo porque ela tem que brincar. Eu vou me aproximar Uhum. dela, vou convidar ela, vou ver que ela não quer naquele momento. Beleza, vou respeitar. Depois, né, em algum momento ela vai querer ir ali brincar. Ou, enfim, né, vou promover brincadeiras que possam vir a estar, né, dentro desse contexto, todas as crianças daquela turma, né, ou aquele grupo de crianças, né. Mas eu sempre vou estar respeitando as limitações que aquela criança vai vir a apresentar, né. Ótimo. Eu não vou Uhum. impor, né? Então, a partir do momento que o educador tem esse olhar aberto, que é um olhar que às vezes dá trabalho, que é um olhar que às vezes é cansativo, de qual forma que eu vou pensar em algo que vai vir a agradar aquela criança, que vai vir a contemplar aquela criança. Realmente dá trabalho, eu vou ter que me organizar enquanto profissional, mas eu vou pedir apoio dos meus colegas também, a gente tem que trabalhar também, né, no mesmo
né, no mesmo, digamos, no mesmo andar ali, no mesmo olhar, enfim, né, Claro. afinar os nossos olhares, mas eu vou organizar aquilo, mas eu sempre vou estar respeitando aquela criança, né? Porque automaticamente, quando eu faço aquelas ações que eu falei para vocês, que às vezes a gente faz sem pensar, sem entender, né? Sem, nossa, fiz, né? Eu já estou excluindo aquela criança, né? E os outros, ou enfim, eu vou colocar aquela criança somente num canto e vou dizer, não, ela não é capaz de fazer, ela não consegue. Ela consegue, sim, ela é capaz de fazer. Quando eu, educador, enfim, encorajo aquela criança, quando eu possibilito, né, aquela criança a vir a fazer aquilo, ela vai fazer da forma dela, né? Mas eu sempre vou estar ali para Uhum. apoiar ela e passar aquela segurança e dizer, tu vai conseguir, tu é capaz de fazer. Mas quando eu excluo a criança daquele grupo e digo, ai, não, deixa, depois eu faço qualquer coisa, ou eu pego a mão dela e aí vou ali, pinto ali a folhinha, né? Deixa assim como tá. Eu já estou automaticamente excluindo aquela criança e cortando toda a potência Toda a dela, né? potência. E a gente Uhum. sabe que são potentes, né? Elas têm algumas Eles, limitações, sim, mas eu vou trabalhar a partir, né, enfim, daquilo também. Elas têm limitações, mas tem outras coisas também. Tem uma potência também. Eu vou trabalhar com aquela potência que a criança tem, né? Então, como a gente fala, a gente não vai enquadrar todas as crianças, né? Ah, e aqui são as normais e aqui são as que não são normais. De qual forma que eu vou estar? Eu já estou excluindo, né? Eu vou uhum. pensar, né, enfim, aquilo que aquele grupo gosta, vou planejar aquilo que as crianças gostam, vou planejar aquele interesse que os outros tiveram, enfim. Para isso, eu preciso ter uma organização e preciso ter esse olhar de respeito pelas crianças, né? Criança pede respeito, o autismo fala muito isso, né? A gente precisa respeitar de qual forma que eu vou trabalhar com aquela criança, né? Eu não vou forçar, né? E não somente, né? Como é que eu vou incluir aquela criança? O primeiro passo é eu estar aberto para aquela criança, né? É eu poder acolher aquela criança e respeitar os limites dela. E estar junto, né? Tu trouxe muito isso, né, Simone? De É, estar junto com as crianças, né? As é. crianças convidam a gente para brincar o tempo todo. Mas a gente Uhum. não precisa também esperar o convite. A gente pode ir também, né? Brincar junto. A É, gente pode brincar fazer junto. essas trocas com as É. crianças, né? E sempre respeitando a cultura, respeitando o interesse delas. Ontem mesmo eu compartilhei no meu Instagram uma publicação de um menino que queria uma boneca da Frozen, eu acho, estava com vergonha, e a mãe foi e comprou para ele aquela boneca, acho que no trem, algo assim, tem os meus stories do Instagram. Então aquilo é tão bonito, né? Uhum. Esse respeito pela criança, né? Respeito pela vontade dela também. É estar ali junto, né? Dar o apoio, é mostrar que nós somos segurança para aquela criança, né? De que nós vamos estar ali para apoiá-la, né? Então isso é muito importante. Agora, quando ocorre essa exclusão, né? Quando eu, adulto, educador, estou excluindo aquela criança, é um trabalho que eu, educador, tenho que fazer comigo mesmo, né? São, Uhum. enfim, algo que eu preciso desconstruir comigo mesmo, né? Eu tenho que estar aberto para receber essas crianças, para receber essa diversidade também, né? E respeitar essa É, diversidade, né? Então a gente sabe tanto, entra a questão também das famílias, né? Não é somente a família mãe, pai, né? Nós temos diversos, né? Enfim, tem toda essa diversidade familiar, né? uhum. Esse contexto familiar. Eu vou respeitar e eu vou estar aberto para acolher aquela família, para acolher aquelas crianças, para conhecer, né? Como falei para vocês, cada criança é um ponto de interrogação. Então vamos trabalhar com esse ponto de interrogação. Vamos sentar com as famílias, vamos estar, enfim, conhecendo, sabendo quais são as limitações daquela criança. Opa, mas ele, né? Como eu sempre digo, mas a gente só fala o que a criança tem de ruim, né? Ah, o fulaninho é isso, aquilo. Mas peraí, o fulaninho tem Uhum. coisa boa, né? Criança também não, né? A gente tem coisas boas, nós temos nossas limitações, mas nós também temos nossas coisas boas também, Temos né? muita coisa Nós não boa. somos bons em tudo, É, né? Mas tem algo que nós somos não. bons, né? Eu sou bom em falar o tempo todo, né? Mas É, tem outras coisas que eu não sou bom também. Então, acho que isso a gente precisa também se respeitar, né? Pensar nisso também, né? Que a gente está trabalhando com vidas, né? O que que eu uhum. vou promover para aquelas vidas que estão nas minhas mãos, né? É muito importante isso, né? Nossa, sabe que é uma coisa que me mobiliza muito, porque às vezes as pessoas ficam muito focadas, né? Esse olhar atento, que às vezes é um olhar de julgamento, né, João? E que às vezes não é um olhar Muito. que agrega, é um olhar que segrega, né? Então eu vejo que existem muitas formas de não inclusão, né? E a gente, claro, fala da inclusão das crianças ou pessoas com deficiência, que a gente acaba, né? E aí a gente vai também para a superdotação, que não é vista, que não é lembrada e que não.
que a gente tem muito pouco conhecimento na área da educação sobre a superdotação e que às vezes a criança com superdotação parece que a gente quer classificar, né? Os mais Uhum, agitados uhum. são hiperativos, os muito quietinhos têm déficit de atenção, os que te respondem têm transtorno desafiador. Então, a gente classifica todos eles, manda medicar e tá todo mundo Exato, tranquilinho para exato. E a poder. gente não É, respeita aquela e criança, não sabe o trauma que causa, né? Por isso que é tão importante, causa. né? A gente estudar, a gente ler, ter esse conhecimento. Isso. Estamos achando algum comportamento estranho naquela criança, vamos ter uma troca, né? Já não vamos rotular aquela criança, porque isso vai É. causar um impacto para aquela criança, né? A gente precisa investir mais, eu sempre friso muito isso. O professor, enfim, deveria, né? Enfim, a escola, o governo, enfim, todos, né? Enfim, todas as esferas deveriam de investir, sim, na formação de professores, deveria de investir Com na formação certeza. continuada desses profissionais. Os profissionais É, deveriam de ter esse investimento para saber como lidar com isso, né? Eu costumo dizer que às com vezes as isso. pessoas dizem, tu tá falando, mas é bonitinho, tu só tá lendo, etc e tal. Tu não tá dentro da sala, né? Pessoal, estou dentro da É, sala. Trabalho como coordenador, mas eu estou dentro da sala, eu acompanho, né, as coisas que acontecem, né? Dou pitaco, sento no chão junto com as crianças, brinco, me sujo, participo, faço essas trocas com os professores, né? É importante a gente dar esse apoio, né? Não é somente eu falar teorias, 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 é o estar na prática também. É saber também todas essas angústias, né? Porque a gente sabe, né? Às vezes a gente vai receber alguma criança com algum laudo, com alguma síndrome, enfim, a gente se descabela. Como é que eu vou trabalhar com aquela criança? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas a gente ter, enfim, é um suporte de vir alguém dizer pra gente, acolher a gente também, dar esse colo e dizer, não, é, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, vamos buscar, enfim, as melhores ferramentas para ajuda. te ajudar, né? É. A ajuda é E, principal, mas a gente e, precisa ter esse olhar de que a gente trabalha em conjunto, de que nós não somos caixinhas fechadas, né? Para acolher essas crianças, para poder promover, enfim, oportunidades, né, significativas para elas, né? e também, né, João, quando a gente se refere a uma cultura diferente, no sentido de, bom, tá vindo uma criança de outro país, com uma língua que ela não reconhece a nossa, e a gente tem que conseguir aprender a dela, né? Com outras brincadeiras, com outro jeito. Bom, a gente quando fala em inclusão, eu vejo inclusão em mil formas, né? E o entendimento, eu gosto muito do que tu falou. A primeira ação é o respeito. E quando a gente escolhe ser professor, eu acho que tem que ter duas coisas muito importantes. Uma é a humildade, para Sim. saber que a gente está sempre aprendendo o resto da vida. E o segundo é o respeito. A humildade, porque vai fazer a gente seguir adiante buscando sempre. E o respeito por mim, por ti, por todas as pessoas que fizerem parte da minha vida. E as crianças, elas precisam, não é porque são pequenas que a gente não tem essa ideia de que o respeito tem que ser tão grande. Eu gosto sempre de dizer nos cursos em que eu faço a formação, eu com a Mariana, a gente sempre diz, o que você não faria para um adulto, não faça para uma criança. Então, se tu não grita com um adulto, não grite com uma criança, né? Tem Exato, mais exato. contribuições. Deixa eu te Que contar as bom, contribuições. pode contar. Não consigo ler muito. Eu vi que Coisa tem muita mais, gente, temos muitas pessoas queridas aqui entre nós, né? Tem as muitos, gurias do muitos grupo de estudos, amados. tem o pessoal aqui, eu consegui acompanhar poucas mensagens. Obrigado, pessoal, pelo É, carinho. obrigado demais. Ó, o professor deve proporcionar diversos espaços para brincar, seja na sala, no pátio com a natureza, é encantador. A Lisa Costa falou. A Bá Rocha disse: perfeito, João. Importante pensar nas possibilidades do contexto familiar. A Nica Ribeiro, uma psicóloga amiga nossa, queridaça aqui, nossa parceira, disse: sustentabilidade independente do poder aquisitivo da família. Brincar com o que existe à mão em nossas casas. Adoro quando a escola pede folhas secas. A Bruna voltou a dizer: respeito acima de tudo. A Mariana escreveu: estar junto importa. A Bruna Sturm disse inteiramente, de corpo e alma. O Jean também, olha, também tem muito parceiro nosso aqui, coisa mais querida. Coisa boa, Temos coisa que nos, boa. temos que nos reconstruir. Sabe as palavras, temos que mudar nosso olhar.
A Érica disse, João, obrigado pelos ensinamentos. Brincar é saúde. Ai, João, que Coisa queridaço isso boa. aí. Guri, isso, sabe que isso é tudo, eu penso, né? Se a gente, nesse movimento, conseguir falar sobre esses temas, conseguir mobilizar pessoas, conseguir mobilizar corações e na volta a gente poder olhar como se fosse pela primeira vez. E O que que essa você volta, né? faria? A gente pensa muito, né? Eu friso muito isso, que essa volta seja, né, menos folhinha, né? E mais presença, né? Mais contato com a É, natureza, né? é. Vocês estavam falando sobre a natureza, a gente vê, né, sobre a Ana Carol Tomé, que é uma das defensoras, Ah, né, enfim, das crianças terem ela é contato com a maravilhosa. natureza, né? Ela é uma querida. Uhum, Então é tão bom é, isso, né? Esse olhar da gente poder promover, né? Que a gente saia também, como a Léa Tiriba fala, desempareda, né? Faça esse uhum, desemparedamento, né, dentro dessas salas, né, e que a gente possa ir para o pátio brincar com as crianças. Eu sempre friso muito quando eu vou dar formação sobre planejamento, sobre, enfim, essas questões de organização do espaço de educação infantil. A gente pensa muito assim, de qual forma que eu vou acolher essas crianças, né? Na natureza. Vamos acolher elas na frente da escola, numa praça, na praça da frente da escola, ou próximo da escola temos uma praça. Vamos, né? Vamos pegar e vamos levar as crianças até aquela praça, fazer um piquenique, fazer um almoço ali, colocar um pedaço de toalha no chão e colocar uns livros e deixar as crianças terem esse contato com a natureza, né? É importante isso, é é importante sim, fundamental. né? Elas andarem descalças, elas terem esse contato com a chuva, elas brincarem. Eu sempre brinco também nas formações, né? Que a gente chega em algumas salas, a gente tem aquele cartazinho do como o tempo está hoje, né? Que aí vai um lá no reloginho, coloca sol, chuva, enfim, aquela coisa bem, Mas não né? vai lá ver, né? Mas não vai lá ver. Por que a gente não promove? Como o tempo está hoje? Beleza, como o tempo está hoje? Vamos lá na rua Vamos lá vir, olhar. vamos lá na rua ter esse contato, vamos olhar, né? Vamos olhar além da janela, né? Vamos quebrar essas paredes e ir para a rua com as crianças, né? É perigoso, gente? É perigoso, mas é perigoso dentro da escola também, né? Então a gente Também. precisa, né, romper com esse engessamento, com esse olhar engessado de que é perigoso as crianças estarem na rua brincando na praça, de que é perigoso elas subirem em uma árvore, É, mas se eu não estiver ali para encorajar elas, né, pode vir a acontecer delas cair na árvore. Claro que a gente vai estar rezando ali, torcendo, ai, fulaninho não vai cair. que não Mas a aconteça, gente né? vai, a gente tem que dar essa liberdade para eles, né? Andar descalços. Verdade. Ai, é feio. Aqui, enfim, a gente sabe, a gente é do sul, João né? tá terminando o horário, só para Ah, te dizer, tá tá terminando o horário. terminando. Menino Ah, é então assim. vou fazer as considerações finais, então. Gostaria de Isso, só agradecer pra gente não ficar sem. Gostaria de agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de conversa. Passou tão, tão rápido. Tu Foi viu? ótimo estar Tu aqui. viu? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que estão aqui contribuindo. Eu acho muito importante isso. Esses momentos de live têm sido momentos tão importantes para a gente poder fazer essas É. trocas, poder se ajudar e dizer que nós não estamos sozinhos, né? Te agradecer a Uhum. equipe do Reinventar, que são umas queridas, são, enfim, tenho um carinho gigantesco, gigantesco por vocês, pela, Idem. pela acolhida, pela forma, enfim, que a gente vem trabalhando, né? Se reinventando, né? Então, Verdade. gratidão, gratidão mesmo, gratidão mesmo. Muito Idem. feliz de ter passado esse fim de tarde com vocês, tá? Obrigada, queridão. Obrigado por ter aceito. Obrigado pelas conversas que temos trocado. Obrigado por trazer essa felicidade para gente aí, dessa tua fala tão empoderada de felicidade. Tu acredita no que tu fala e tu transmite isso para gente. E, ai, que coisa boa isso, assim. Que É, bom, que eu acho, bom. é, eu acho que é isso, João. Se a gente conseguir ajudar as pessoas a acreditarem como nós, tá ótimo. Um beijo, Tá ótimo. obrigada, Beijo, querido. beijo, beijo. Obrigada. Adoro vocês. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Até a próxima. Até, gente. Até dia 27. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Encerro.